A leitura é geralmente uma atividade solitária, mas ela pode ir além. Alguns grupos de Rio Preto se organizam para debater as ideias impressas nos livros e atrair cada vez mais pessoas para esse universo tão rico. A leitura sempre fez parte da vida da Karina. De uns tempos para cá, essa atividade passou a receber ainda mais atenção e a companhia de amigos. Todas as semanas, o grupo se reúne para debater livros escritos por mulheres, seguindo uma iniciativa que já existe em outras cidades do Brasil. Eu tinha visto sobre o clube Leia Mulheres, né? E eu fui pesquisar para ver se ele já tinha na cidade, para eu poder participar. E aí eu vi que não tinha. Aí eu entrei em contato com as coordenadoras nacionais e aí me prontifiquei a fazer um clube aqui na cidade, pedi ajuda da minha amiga Ana para a gente começar juntas. E aí deu certo da gente começar, né, a fazer o clube aqui, que eu acredito que é muito importante essa iniciativa da gente ler só mulheres, né, porque a gente já tem um vasto clubes de leituras pelo Brasil, lendo várias obras, né, vários gêneros, e aí a gente optou por ler mulheres. A amiga Ana Paula é também mediadora do clube, que recebe novos integrantes a cada encontro. O grupo reúne pessoas de diversas profissões, idades e gêneros também. Artistas, fotógrafos, médicos e professores são alguns dos profissionais que participam dos encontros. E toda essa visão diferente, né, experiências diferentes, tanto profissionalmente quanto culturalmente, faz com que os encontros sejam bem ricos, assim. Então, cada uma com sua experiência pode contribuir e apresentar novas visões sobre o mesmo livro. Exatamente. Eu acho que a grande riqueza desses encontros é exatamente essa. A gente lê o livro, né, escolhe o livro junto, no grupo, na reunião do grupo, e depois a gente se reúne para falar sobre aquele livro. A gente adquiriu o hábito de marcar a página, marcar versos quando são poesias ou trechos dos livros, né? E aí, no momento do encontro, cada uma fala: olha, eu gostei muito dessa passagem. Então, ali, cada uma imprime a sua leitura, a sua interpretação do texto e acaba enriquecendo a visão e, às vezes, até mudando a opinião de outras leitoras a respeito daquele texto. A Marcela foi uma das integrantes que saiu da rotina depois que começou a participar do clube. Eu sempre quis ter esse hábito, mas é difícil sozinha a gente criar essa rotina, né? Então eu quis entrar no grupo justamente por isso. Eu estou muito ligada ao movimento de mulheres e quando eu vi esse grupo e aí leitura, eu já queria começar a ler mais, eu falei, bom, esse momento. Então eu entrei no grupo justamente para criar esse hábito de leitura e por ser de só autoras, né? Isso me chamou mais atenção ainda, então ficou perfeito para eu começar a criar esse hábito mesmo. Uma das motivações para quem participa do grupo é o contato com obras e autoras ainda pouco conhecidas por eles. Ao longo da história, as mulheres elas foram menos lidas. E a gente colocou as mulheres em caixinha, né? Como, por exemplo, mulher só escreve para criança, mulher só escreve para adolescentes. E não, mulheres escrevem contos, romances, quadrinhos, terror. Então, para a gente abrir esse leque, né? De que as mulheres escrevem sobre tudo e de todos os gêneros. Explorar esses diferentes gêneros estimula ainda mais o interesse dos leitores. A gente lê e a gente conhece outros mundos, outras realidades, outras visões do mundo e só enriquece a nossa percepção do mundo, a nossa visão de várias coisas que acontecem, né? Então foi maravilhoso começar a ler e mudou também na minha forma de, assim, quanto mais você lê, mais você consegue entender, você consegue melhorar a sua interpretação de várias coisas, você consegue escrever melhor também. Então, ler é muito bom em vários sentidos. A leitura ela entrou na minha vida desde muito pequena, né? Desde criança. E foi com ela que eu aprendi que lendo a gente consegue ter sentimentos que... os mesmos às vezes que a gente está vendo um filme, né? E que a gente consegue viajar para outros lugares que às vezes a gente não tem oportunidade de conhecer pessoalmente. A gente consegue
é idealizar esses lugares através dos livros, né? Então já viajei muitos mundos, já conheci vários lugares de fantasia, de realidade. Eu acredito que os livros eles têm esse poder. As reuniões do Clube Leia Mulheres são realizadas uma vez por mês em um hostel da cidade e abertas a todos os interessados. Assim como esse grupo atrair mais pessoas para o vasto universo dos livros, é objetivo também da professora Carolina Manzato, que organiza encontros literários na Biblioteca Municipal. A ideia que vai chegar no Ações Literárias começa como uma roda de leitura, porque eu sou professora do curso de graduação em Pedagogia e professora da pós-graduação também em Psicopedagogia. E aí, ministrando a disciplina Literatura Infanto-Juvenil, eu percebi que faltava para as nossas alunas bagagem leitora para que nós pudéssemos pensar em práticas de sala de aula. E aí, dessa percepção, então, eu bolei um projeto que se chamava Roda de Leitura da Casa, em 2015. E aí, aos sábados, pela manhã, algumas alunas iam até o nosso espaço, que é a Casa de Criar, e nós fazíamos um encontro de 1 hora. Eu sempre dizia assim que era para desenvolver o prazer e não o trauma. E aí eu apresentava algum autor ou alguma autora da literatura brasileira ou estrangeira e lia trechos da produção desse escritor ou dessa escritora. Em 2017, eu comecei a fazer rodas também pensando na prática de ensino de leitura, isso aconteceu ainda na Casa de Criar. E aí eu decidi, em parceria com o Juni, abrir para amigos nossos que também são professores da área de língua portuguesa, tem mestre, tem doutor na área de literatura, para que nós fizéssemos um projeto mais amplo e mais abrangente. Então eu decidi abrir espaço para novos palestrantes e nós propusemos então o projeto, submetemos ao edital do PROAC e fomos contemplados. Mais do que incentivar o estudo da literatura, uma das finalidades do projeto é revelar o prazer de uma boa leitura. A ideia do projeto é democratizar leitura e literatura. E eu gostaria muito que essas sementes alcançassem as salas de aula e penso que isso é possível porque a ideia de desenvolver o prazer pelo ler no professor, pode gerar esse impacto. Essas futuras pedagogas podem trabalhar a leitura de uma maneira do prazer pelo ler e da leitura multissignificativa, do texto literário, da poesia, da prosa, de uma maneira mais a contento em sala de aula, incentivando desde as crianças, para que cheguem no fundamental e no médio com o hábito e entendendo que ler pode ser muito legal. Valorizar a leitura e integrar os riopretenses em ações culturais é também objetivo da Academia Rio Pretense de Letras e Cultura, fundada em 2008. A fundação começou por um sonho sonhado por uma das pessoas hoje membros da academia, com o nome de Antônio Florido. E ele juntou-se com o Paulo Coelho Saraiva, que foi um grande incentivador para essa fundação e que começou a correr atrás, lutar, pesquisar em todo o Brasil, várias academias para ver como funciona, inclusive a Academia Brasileira de Letras. E uma academia da qual eu faço parte até hoje de uma outra entidade específica, Então eles, motivados por isso, começaram a pesquisar e a me perguntar. Pediram o nosso estatuto e aí começaram a trabalhar. Esse Saraiva foi o que mais movimentou, que mais deu força para a criação da academia. E depois eles chamaram Antônio Carlos Deonero, que foi também um dos fundadores, lógico, e a coisa aí pegou fogo, vamos dizer assim, E começaram esse trabalho, querer criar um estatuto, motivar outras pessoas, chamaram outras pessoas, e foi combinado o seguinte, iam convidar um grupo para poder fundar, e também iam fazer um estatuto, depois eles iam fazer um estatuto para essa academia. Aí nos chamaram para fazer a ata de fundação, e assim fizemos. E os fundadores foram 10 pessoas. Eu vou ler para não esquecer de nenhum nome, senão a gente vai esquecer. O Antônio Carlos Deonero foi um dos fundadores, o Paulo Coelho Saraiva, o Jaime Signorini, o Antônio Florido, Alberto Gabriel Bianchi, Roberto Sais, Agostinho Brandi, Waldner Lui e o Jaime Amaral e Silva. Esses foram os fundadores, os que estavam presentes na reunião e que deram início. E combinaram também que as outras pessoas que viriam para a academia seriam eleitos, não seriam chamados simplesmente, seriam escolhidos na sociedade ou indicados e se faria uma eleição para ver se aprovava ou não. E assim chegamos aonde estamos hoje.
com 45 cadeiras, nem todas preenchidas, mas a grande maioria já foi preenchida. A Arlec é uma entidade que já promoveu muitas atividades culturais na cidade. Muitos cursos foram realizados em parceria com o Automóvel Clube, muitos acadêmicos fizeram lançamentos de livros e tivemos grandes eventos literários e culturais. A partir das reuniões são definidas as ações da academia, que abrangem lançamento de livros, cursos e exposições. As atividades vão além da área das letras, incluem outras manifestações culturais e propõem novos olhares sobre a leitura. A leitura não abrange só a palavra escrita, não é? Abrange a palavra oral, então nós temos audiolivros, que aliás vai ser um dos próximos projetos que nós vamos desenvolver. Os acadêmicos vão gravar alguns livros para doar para o Instituto dos Cegos aqui de São José do Rio Preto. Vamos pensar também na leitura da imagem, né? Então, quando a gente tem uma obra de arte, uma escultura, nós temos um tipo de leitura, porque é tridimensional. Quando temos um quadro, uma pintura, nós temos uma leitura bidimensional. Então, são leituras diversificadas que a gente vai tentar fazer com que o nosso público vá se familiarizando e entendendo melhor para dominar essas técnicas de leitura. As artes plásticas, elas permitem uma leitura também, né? Então, no caso, a obra minha que está aqui nessa sala, ela é uma obra que ela tem toda uma... Ela permite uma leitura e... Assim, e tudo, é como na literatura também, uma vírgula transforma toda uma obra, quer dizer, todo um sentido, tudo vira linguagem. Você conheceu hoje iniciativas de riopretenses que gostam de ler e apreciam diferentes estilos. A dica de leitura de hoje é poesia. Compêndio para Uso dos Pássaros traz 13 poemas de Manuel de Barros. Nesta obra de 1960, o escritor se propõe a desaprender a língua com as crianças para viver em permanente estado de poesia. Águas, rios e árvores são figuras frequentes na poesia de Manuel de Barros. Os poemas trazem ao mesmo tempo simplicidade e o cuidado com a linguagem. O resultado é a poesia de estilo singular desse escritor premiado e considerado um dos poetas mais geniais da literatura brasileira.